Bom dia, ouvintes da FM Universitária UFDPA. Estamos iniciando uma nova edição do programa E por Falar em Poesia, com supervisão de Leandro Velez, narração de Carlos Pontes e atuações das monitoras Catarina e Lohane. Gostaria de lembrar aos ouvintes que o programa E por Falar em Poesia é apresentado às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 e 18 horas, aqui na FM Universitária UFDPA. E temos uma leitura hoje, seguido da convidada dessa leitura. Eu instalava na fogueira e as labaredas eram altas. Nem a chuva que começava a cair conseguia aplacá-las. Ardiam-me os pés, as pernas, as mãos. E subia, eu gritava e sufocava. A fumaça era densa, letal. Perdi o ar entre desmaios e despertares de dor. Antes que meus cabelos fossem totalmente consumidos, eu deixei este plano como uma fênix. Andava entre a gente, eu via meu corpo ainda queimar ao olhar para trás e meu espírito seguiu, como uma fênix. Nós dançamos ao redor da fogueira, as suas chamas são altas. Nem a purgadora chuva consegue apagá-la. Eu movo meus pés na terra, as pernas circulam a terra e o ar, minhas mãos voam e bailam com o vento, invocam as bênçãos da deusa dos elementos. Eu canto e uivo com a música, e inspiro os incensos a queimarem, purificam o ar, inspiram o culto ar, o sagrado de todas nós, o sagrado de todos nós. E perco-me entre o rodear, os sons, os cheiros, os pensamentos, os risos. Meus cabelos se entregam ao fluir da ventania, ou acompanham minha cintura por entre as danças e pulos. Eu ando por entre meu povo e vejo a brasa da Mãe Terra em nossos corações queimar. Como fênix, nós ressurgimos e expandimos nosso poder. Como fênix. Esse poema se chama Fênix, da autora Morgana Salles, e temos a honra e o prazer de recebê-la nesse momento aqui na FM Universitária UFDPA. Morgana, bom dia para você, é um prazer muito grande tê-la aqui entre nós. E antes de qualquer leitura voltada para a sua biografia, eu queria ouvir de você, mediante o que vivemos em termos de mundo e de vida propriamente, o que significa a poesia para você? Bom, a poesia para mim significa aquele momento em que a gente deixa o espírito falar através do lirismo. Aquele momento em que a gente permite que a nossa alma fale e dance e grite, né? Através do lirismo. E assim, a poesia é algo que nos tira um pouco da rotina, nos rouba os momentos que são mais entediantes para nos colocar em momentos de fantasia, de amor, de autoconhecimento, de espiritualidade. E acho que isso resume. Resume, Que boa a argumentação sobre a poesia. Olha, Morgana Salles, ainda bem jovem, mas começou super jovem a ter uma visão da poesia, praticando essa poesia, né?
eu a conheço há mais de uma década e sei do seu jeito na construção da poesia, né? Morgana, você é muito atuante aqui na cidade de Parnaíba e, muito embora eu perceba que o seu jeito de fazer, né, o seu fazer da poesia, não exige tanto barulho. Você é uma pessoa muito sóbria, muito tranquila, mas você vem produzindo muito, inclusive muito recentemente agora, um livro que você lançou chamado Limítrofe, né? Os Sendeiros da Rosa. Esse livro foi fruto de um edital, não é isso? Fala pra gente sobre Limítrofe. Bom, com relação ao edital, foi o edital Lígia Ferraz, de fomento à produção cultural, da Academia Parnaibana de Letras. Contemplou 5 escritores, foi feita uma seleção dos que iriam ser contemplados, e eu fui uma delas, né? Nós recebemos uma verba para poder publicar o nosso livro, né? Cada um o seu livro. Limítrofe, Os Sendeiros da Rosa, é um livro que contém textos desde 2013 até 2025. Foi uma produção que foi bem pensada. Antes do edital sair, eu já estava querendo publicar o meu livro esse ano. Só que ainda não sabia como é que eu faria isso, né? E aí, quando saiu o edital, opa, rapaz, vou tentar concorrer aqui para poder dar tudo certo. E esses textos foram organizados em alguns meses, né? Algumas semanas, na verdade. Somente textos inéditos saíram no livro, era uma exigência do edital, que somente textos inéditos estivessem no livro. E aí nós fizemos eu fiz uma curadoria dos meus textos, né? Tudo bem. Pensei direitinho o tipo de obra que eu queria publicar. Inicialmente tinham textos que já haviam sido publicados em outros locais. Mas depois que eu vi essa regra do edital, né, que só podia ser inéditos, isso. Aí produzi mais algumas coisas, busquei mais outros textos que eu tinha guardado, e aí foi isso. Ganhou o corpo, o Limítrofe, né? Com certeza. Morgana, eu vou proferir uma fala que você já ouviu, porque recentemente nós realizamos um encontro entre amigos para a realização dos Sendeiros da Rosa, né? O Limítrofe, desculpe, Limítrofe é o título do livro, o subtítulo é Os Sendeiros da Rosa, né? O termo sendeiros significa caminhos, os caminhos da rosa. E eu vou fazer uma leitura que você, obviamente, você vai lembrar, mas eu vou repassar aqui para o ouvinte. Na sinopse do livro se fala de delicadeza e força, como não sendo variáveis antagônicas, e por vezes caminham juntas. A fluidez da delicadeza gera força, energia. A fluidez da delicadeza sugere uma qualidade de movimento ou de expressão que é ao mesmo tempo suave, espontânea e resistente, combinando a leveza da delicadeza com a capacidade de adaptação e continuidade da fluidez, como a água que flui, mas não se quebra. E essa combinação pode gerar uma impressão de graça natural, flexibilidade, resiliência e adaptabilidade, tornando algo ou alguém mais capaz de navegar pelas mudanças e desafios
com suavidade e harmonia. Morgana fala para a gente um pouco sobre, de maneira bastante inteligente, aqui no começo eu falei que a sua colocação entre a delicadeza e força, você não separa, pelo contrário, você une, né? Um fortalecimento de dois termos que de fato parecem tão distantes e tão antagônicos, né? Mas aqui você disse que não são variáveis. Mas eu queria que você falasse para a gente sobre o que é tornar alguém capaz de navegar pelas mudanças e desafios com suavidade e harmonia. Nós sabemos que não é fácil, porque na prática todo mundo se percebe capaz de mudanças. E nós sabemos que mudanças de desafios não é algo tão fácil, né? Eu queria que você falasse sobre esse desafio das mudanças, né? Diante na perspectiva desse livro. Que elementos você enxerga para se processar essas mudanças, assim, no seu modo de pensar? Bom, a questão das mudanças com relação aos textos que foram colocados, você quer dizer assim, a mudança com relação ao o encorajamento de mudar, né? Nós passamos a vida inteira falando de mudar, né? Vou mudar, entendi. Mas, entendeu? Né? Então, de modo que a mudança, na teoria, sabe, é uma coisa. E na prática exige de você uma força da alma muito grande, né, para essa mudança, né? Sim. Eu trago nos meus textos, como eu já falei anteriormente, eu trago temas como espiritualidade, amor, seja amor romântico, amor próprio, o amor relacionado à espiritualidade, né, a Deus. Certo. Temas também de espiritualidade, de sentimentos diversos que os seres humanos têm, né? E eu acho que a mudança que a pessoa pode querer trazer em si próprio, ela vem desses sentimentos, principalmente da espiritualidade. Quando você se propõe a algo, a aprender algo, a melhorar, eu não falo nem mudança, a palavra mudança, mas eu falo a palavra melhoramento. Melhoramento, né? Quando a pessoa se propõe a isso, nesse contexto do meu livro, eu trago muita coisa sobre autoconhecimento. Então, a pessoa precisa, para se melhorar, ela precisa ter um certo nível de autoconhecimento. Eu gostei do termo melhoramento, de fato difere porque mudança, tudo se efetua mudança, né? Certo. Até as células do nosso corpo, elas estão em constante mudança, né? Morgana, eu vou só lhe interromper um pouco, e obrigado por essa explanação, mas você pode, no próximo bloco, nós queremos saber de Morgana Salles sobre a atuação dela na literatura, não somente através desse recente edital com o livro Limítrofe, Os Sendeiros da Roça, mas a gente quer saber da Morgana Salles atuando na literatura por outras vertentes. Sabemos que ela tem diversas publicações. Então, daqui a pouco a gente volta. Deu quanto? Um minuto? Deu. O programa é Por Falar em Poesia, e hoje com a presença da poetisa Morgana Salles. É um prazer muito grande, uma alegria tê-la aqui na nossa emissora. Morgana, você falou há pouco com relação, gostei muito do termo que você utilizou tão inteligentemente sobre o melhoramento, né? Porque de fato é isso que
todos nós precisamos, né? Dessa lapidação, esse melhoramento, né? Mas eu queria saber de você, além do Limítrofe e Sendeiros da Rosa, que é o seu trabalho mais recente, eu gostaria de ouvir de você um apanhado geral de sua atuação, seja na coletânea Vessania, Entre Gerações. Você pode explicar melhor sobre essa sua atuação nessas publicações? Bom, eu tenho uma participação em diversas coletâneas, como você mesmo citou, em Vessania, que foi a minha primeira participação em coletânea. Foi sua estreia, de fato. Foi a minha estreia. E nas coletâneas Entre Gerações também. E tem algumas outras. Vou dar uma olhada aqui. Não dá para lembrar tudo de cabeça, né? Claro. Eu já participei da coletânea Vessania, né? Teve edições de 2017 e 2018. Da 70ª edição Vecejar, Antologia Poética, edição especial 2019. Da 72ª edição do Almanaque da Parnaíba, 2019-2020. As coleções Entre Gerações, né? Foi Poemas Entre Gerações, Crônicas e Contos. Entre Gerações envolveu, né? Conto, poesia e crônica, né? Isso. Você atuou nos três, não? Atuei nos três. Beleza, né? Aí teve também outras coletâneas, né? Que incluindo Blasfêmias 2. Sim. Né? Algumas outras coletâneas aqui. Naulírica também. Então você é muito atuante mesmo, ou melhor, bem atuante. Sim. O seu crescimento, eu percebo que vem ao longo do tempo, né? Com uma certa mansidão, mas atuante, né? Principalmente. Sim, com certeza. Quando eu participei da coletânea Entre Gerações, eu tive um desafio, porque eu não costumo escrever crônicas e contos. A minha poética ela é para prosas poéticas e poesia, né? A alma da sua escrita é poesia mesmo. A minha escrita é poesia, é relacionada à poesia mesmo. Certo. Prosas poéticas e tudo. Então, assim, aqui a Polar escreveu uma crônica e eu nunca tinha escrito conto. Já tinha, sim, na verdade já tinha escrito conto, mas era aquela coisa que eu... E você gostou da experiência? Gostou da experiência da crônica? Gostei bastante. Gostei bastante. Não considero que foram os meus melhores textos, não, mas foi uma aventura. Foi bastante interessante. Muito bem. E com relação, você falou da estreia em Vessania, não é? Traça para a gente um traço entre Vessania e o Limítrofe, né? Como você vê a poesia do agora. Não precisa nem falar sobre a poesia do ontem, nem da poesia do futuro, mas a poesia agora. A sua visão, você considera que a poesia ainda seja um elemento útil para o mundo de hoje? Com certeza. Assim como a música, o teatro, né? E tantas outras artes, o cinema. A poesia também é uma arte que ela entretém, ela toca a alma da gente, ela faz a gente se sentir mais elevado. Eu costumo falar que a poesia eleva o coração e a alma. Beleza, né? E inspira nos dias bons e ruins. Eu coloco muito nas minhas dedicatórias isso. Porque eu espero que os leitores entendam isso exatamente dessa forma. Você fala os dias bons e ruins, né? Eu creio que ninguém veio à Terra
no sentido de passar por algum sofrimento, algum tormento, né? Alguma tensão, E, no entanto, a gente passa por tudo isso, né? Você se referiu que a poesia, essas ondulações da poesia, né? Porque há quem pense que a poesia é um objeto de alienação. E não é bem isso, né? O poeta, ele enxerga, inclusive, seus momentos difíceis, né? De dores, né? Dores as mais diversas, né? A dor física, emocional, espiritual, a dor mesmo de não ver. Vamos ser mais claros, a dor o sentido de o social, né? De você ver crianças famintas nas ruas, né? Quem tem o mínimo de sensibilidade deve sentir a dor né? De perceber uma criança que não tem um leito, não tem uma casa, uma família, né? Então, no seu modo de pensar, a poesia interessa, então, a nossas vidas. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza, sim. Aí eu me referi o traço que você poderia traçar entre Versania, que foi a sua estreia, até hoje. Sim. Fala o que é que a poesia pode, digamos assim, lhe proporcionar, ou não. Né? Bom, na verdade, desde antes de Versania, eu tinha a pretensão de lançar um livro. Porém, eu não me sentia pronta para fazer isso. Não sentia que a minha escrita estava na maturidade que eu desejaria para quando eu fosse lançar um livro. Parabéns por essa observação, é bom isso, né? Essa avaliação, autoavaliação. É claro que a pessoa não precisa esperar ela estar com a escrita maravilhosa, isso ou aquilo, para lançar um livro. Não é essa a intenção. Pessoas que estão iniciando na escrita, se conseguirem lançar um livro, façam isso, né? Sim. Mas no meu caso, é porque eu não me sentia no momento mesmo, né? Tem a questão de você se sentir no momento, se sentir pronto. Eu não me sentia no momento. E aí, através das coletâneas de Versania e seguindo, né, as outras coletâneas, eu consegui ir amadurecendo essa minha escrita, e chegou o momento que eu me senti pronta. Pronto, agora. Agora dá certo, agora tá certo. Então, assim, Versania foi muito importante para mim, porque eu consegui entrar em contato com outros autores, ver mais outras poéticas, né? E é isso. Você teve várias publicações no jornal Piauí também, né? Sim, no jornal Piauí e na revista Piauí Poético. Legal. Tive algumas publicações. O Piauí, gente, esteve à frente do Piauí durante 15 anos. Inicialmente não foi apenas o Cláudio Ciarlini, mas ele e o primo dele. Mas depois o Cláudio assumiu integralmente o Piauí. Eu sou testemunho porque eu moro aqui há 15 anos, eu digo aqui em Parnaíba há 15 anos, e eu percebia, Morgana, o quanto esse veículo ele serviu de uma ampla divulgação, né, de quem nunca havia divulgado, né? Textos inéditos e tudo. E a gente precisa ver com bons olhos, né? Aquele que estimula, que da mesma forma que realizaram entre gerações essa coletânea tão bonita, tão enriquecedora, né? Através da crônica, do conto e da poesia, foi realizada através da academia também, né? Academia Parnaibana de Letras, com a participação, as participações de organização de José Luiz de Carvalho e Cláudio Ciarlini, né? Então, você pode falar alguma coisa sobre os experimentos do Piauí, assim, da sua visitação a esse jornal? Tudo? Sim.
eu não publiquei muita coisa no Miagui. Eu sempre mantive ali uma questão de uma publicação de uma coisa aqui, outra ali, de vez em quando. Mas eu sentia que esse jornal me incentivou bastante a mostrar a minha literatura até antes do Versania, mostrar a minha poética, né? E eram pessoas da sua geração, né? Bem jovens e tudo. Exatamente. Pessoas da minha Contemporâneos seus, né? Uhum. E então, através disso, mais um veículo onde eu pude amadurecer minha escrita e chegar até o ponto de hoje de lançamento de um livro solo. Eu sei. Morgana, o livro Limítrofe, Os Sendeiros da Rosa, é o seu primeiro livro solo? Exatamente. É o seu primeiro livro, né? Como você já declarou há pouco, né, de que no presente momento em que precisava apresentar o Limítrofe ao edital, teria que ser inéditos, né? E aí você enxertou o que era preciso ser enxertado, né? Você está feliz com o lançamento ou melhor, com a existência do livro Limítrofe, você está feliz? Estou bastante, tenho recebido muitas críticas positivas. Ótimo. Muitas pessoas gostando do livro, né? E eu estou muito feliz com isso. É uma realização de um sonho e pretendo já estou em mente o lançamento de um segundo livro, já estou produzindo para ele. Que coisa boa. Não sei ainda como é que vai ser a dinâmica toda, né? Mas já está em mente. Então, tipo assim, esse foi um incentivo muito grande que eu recebi de Limítrofe Sendeiros da Rosa para que eu continuasse a minha escrita. Morgana, o subtítulo que trata Os Sendeiros da Rosa, o termo sendeiros, etimologicamente, são os caminhos, né? Fala pra gente que caminhos são esses da rosa. São tortuosos, são líricos, né? Ou as duas coisas juntas? Certamente que não são caminhos retos, são caminhos em que eu trago, assim, a rosa, o símbolo da rosa, eu gosto de me associar a uma rosa, por quê? Porque a rosa tem a força dela através dos espinhos, a sua proteção, tem a delicadeza, a beleza, né? E eu gosto de me associar a esse símbolo. Quando eu falo os caminhos da rosa, né, os sendeiros da rosa, são os caminhos pelos quais a minha mente perpassou e tudo aquilo que eu passei até chegar aqui na escrita, né, colocando isso na escrita, colocando no papel, para o leitor conseguir entender quais são os caminhos que me levaram até aqui, através da forma livre. Eu gosto da sua maneira de produzir, porque você não tem pressa, né? E, no entanto, está sempre atuando. Isso é muito bom, né? Tem gente que tem uma preocupação muito grande acredito que seja toda e qualquer profissão, né? Essa coisa da pressa, né? Eu creio que as coisas têm, de um certo modo, a sua hora, né? Os sábios diziam que até para errar tem a hora certa, né? É claro que as nossas intenções é de acertar sempre, né? Ninguém conta com as falhas, nenhum de nós, né? Mas o que é que você considera você tem alguma crítica a fazer? Uma crítica e um elogio a fazer do que você produz? Você tem a fazer? O que falta? O que
que está tudo certo. Assim, eu acho que o autor nunca acha que a sua escrita está 100%. Está 100%. Então, sim, eu acredito que eu tenho a melhorar sempre, mas que eu consegui chegar até aqui amadurecendo bastante essa escrita e que, assim, eu espero que, assim como eu tenho o pensamento de trazer a questão da humildade para a escrita, que muitos autores também façam isso, não se acharem melhores do que os outros porque produzem conteúdo poético desse jeito, se acharem os melhores do mundo, acharem que são os tops, né? Porque infelizmente isso acontece, mas no meu pensamento é claro que o orgulho e a vaidade são chaves da humanidade, sempre vão bater na nossa porta, mas é a gente tentar usar da humildade sempre para não ponderar, não deixar que ela fique maior do que você, né? A vaidade. Né? Com certeza. O grande crítico Antônio Cândido chegou a comentar no Direito à Literatura sobre, não, na opinião dele, não havia a literatura perfeita, né? E que essa literatura que consideramos dos sábios e gênios, elas são tão necessárias quanto no sentido contrário. A literatura modesta e simples, né? Ela interessa de qualquer maneira à humanidade, né? Porque tudo é muito... Não adianta você escrever pensando que está construindo a fórmula da humanidade, né? Que às vezes você pode ter uma grande decepção com você mesmo. Morgana, e bem, Limítrofe foi lançado agora. É onde as pessoas podem encontrar o seu livro, Limítrofe? O meu livro está na Banca do Louro. Na Banca do Louro, no centro da cidade de Parnaíba, né? Na Praça da Graça. Isso, está também no Sebo do Jean. Ok. E podem também adquirir comigo. Com você, né? Comigo, entrar em contato comigo. Certo. Se você quiser dar o seu número, pode ser? Sim. Meu contato é 86-999-83-6314. Ótimo. Então, gente, está aí o contato, né, para a nossa querida autora Morgana Salles. Ficamos extremamente felizes aqui, eu juntamente com o nosso coordenador, Leandro Velez, e mais as monitoras. Ficamos gratificados, Morgana, com a sua presença. Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo vamos dar uma costurada na biografia de nossa poetisa. Até já. Que se chama Faz um Tempo. Ele está no livro Limítrofe, Os Sendeiros da Rosa. Faz ali de lembrar aos ouvintes que o programa, e por falar em poesia, é apresentado às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises às 13 e 18 horas, aqui na FM Universitária UFDPAR. Hoje temos a imensa alegria de receber a poetisa Morgana Salles, nossa querida Morgana Salles. Eu vou ler para vocês um poema. Esse poema está contido no livro recém-lançado Limítrofe, Os Sendeiros da Rosa. Faz um tempo que eu não escrevo, e eu até tenho algumas razões, mas são todas tão bobas. Mas quem disse que o coração de um poeta não o é? Já faz um tempo que eu não escrevo, e eu digo, confesso, a falta que certas coisas fazem machuca muito. Às vezes, por mais que a felicidade já não seja tão difícil de alcançar, eu ainda canso e busco outras alternativas, porque a canção de ninar do meu coração
é em outro ritmo.